Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. É um prazer estar nesta quinta-feira com vocês. E nesta quinta-feira nós vamos procurar trazer para a igreja um pouco do trabalho que nós fizemos do nosso período lá no seminário. A nossa tese foi a respeito do estado intermediário, o que ocorre com o corpo do homem entre a morte, corpo e alma do homem, entre a morte e a ressurreição. E nós gostaríamos de trazer isso para a igreja, principalmente nesses tempos de dificuldade, onde a morte tem rodeado os nossos pensamentos, permeado as nossas vidas. Então, acredito ser necessário para a igreja estabelecer para a igreja o que Deus tem prometeu e que o nosso Deus tem feito e que o nosso Deus vai fazer através desse nosso trabalho. Eu quero, primeiramente, fazer alguns agradecimentos, agradecer ao nosso Deus, adorador e fortalecedor e redentor meu. Quero agradecer a minha querida esposa Ana, que é linda, é a melhor coisa, o melhor presente que Deus deu para mim. As minhas filhas Poliana, Mariana, Marcos e Maria Vitória, meu netinho querido, irmãos e irmãs no sangue e em Cristo, que me ajudaram a fazer esse trabalho com suas orações, ou com seu esforço, com a sua força, com colaboração, às vezes até financeira. E agradecer meu querido pastor Giovan, por ter sido instrumento de Deus na minha vida, me ajudado de forma amorosa a caminhar e a corrigir meus trabalhos, a ter paciência comigo. E em especial também aos meus queridos irmãos e amigos, né? José da Wagda e Henrique da Mirca, né? Da Wagda e da Mirca mesmo, porque o primeiro por me haver me alegrado ao produzir um livro do meu trabalho, esse pequeno livro aqui do meu trabalho. José fez um trabalho lindo, eu fiquei emocionado quando vi nas minhas mãos essa impressão, achei lindo, 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 e na hora que eu fui ler, na hora que eu fui ver, na realidade a gente nem acha que foi a gente que escreveu, na realidade não foi a gente que escreveu, né? Foi Cristo Jesus pelo intermédio do teu Espírito. E o Ricardo, pelas bondosas palavras, né, que ele colocou para mim, fez assim uma crítica muito gostosa e muito acalentadora para mim. Então, meus irmãos, a gente vai estar trabalhando nisso aí. E o cronograma das nossas aulas, nesse primeiro dia, hoje nós vamos só ter introdução. Nós vamos fazer aulas menores para que não canse os irmãos e para que os irmãos consigam entender, compreender e degustar durante a semana, até a próxima aula que nos for dada a liberdade de realizar, a respeito do assunto. E sempre no início de uma outra aula, nós vamos trazer um slide que vai estar mostrando o que foi dito, o que foi falado na aula anterior. A nossa segunda aula vai ser o Sheol e o Hades nas Escrituras. A nossa terceira vai ser o Hades e a Patrística. A nossa quarta, a harmonia dos símbolos de fé e a Bíblia. A quinta aula, o estado de morte. E nós vamos concluir falando de Deus, do paraíso, de onde nós vamos estar com Cristo, da terra que vai ser renovada, vai ser reestruturada por nosso Deus. Então, irmãos, vamos começar. Por que a morte assusta os homens? Olha, por que será que os homens têm medo da morte? A humanidade tem medo da morte. Você conversa com alguém sobre a morte, a pessoa faz sinais de benzimento, a pessoa se autoprotege com benzenções, faz uma série de coisas, não querem tocar no assunto. Por quê? Porque vida e morte constituem os limites extremos da nossa existência. Né? Nós existimos na Terra e uma coisa que nós sabemos é que nascemos e à medida que nós nascemos, a partir do momento que nós nascemos, nós começamos a morrer. Então, é uma certeza que invade o nosso ser de que com o passar do tempo, cada vez mais estaremos próximos da morte. Ela pode vir de repente, de uma maneira prematura, ou pode nos alcançar na alta velhice, mas ela virá, né? Então, nós nos acostumamos, às vezes, com essa sequência de vida e com
a turbulência da vida, que às vezes até esquecemos dessa morte. Mas quando estamos próximos, como estamos bem próximos de coisas, de dificuldades, de internamentos, de pandemias, de doenças, de situações mesmo entristecedoras, nós nos assustamos, né? Nós ficamos espantados, porque a vida desafia a morte e a morte desafia a vida. Nascemos para morrer e morremos para viver. A palavra do Senhor, no Salmos 37, versículos 27 e 28, nos diz o seguinte: aparta-te do mal e faz o bem, e será perpétua a tua morada, pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Olha, a descendência dos ímpios será exterminada. Então, todo aquele que não crê no Senhor, por mais que tenha uma outra crença, aquele que não crê no Senhor Jesus, por mais que acredite numa vida pós-morte, ele não tem a segurança para onde ele vai. Tanto é que nós vamos ver no slide a seguir o que a sabedoria, o que a segurança humana estabelece. Mas antes disso, para dar um conforto, uma alegria e fazer renascer no nosso coração, no nosso espírito, essa fé, essa alegria, essa certeza que nosso Deus é por nós, vamos ver alguns versículos bíblicos e depois vamos fazer uma oração. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Está lá em Hebreus 11:1. E na nossa reunião do conselho nessa terça-feira, o nosso pastor fez uma pregação, discorreu de uma forma maravilhosa, porque o Espírito assim o conduziu, a respeito desse versículo em todo o livro de Hebreus, em todo o capítulo 11 de Hebreus. Olha, nós fomos feitos por Cristo, nós fomos tornados morada de Cristo, e nós temos a responsabilidade de não só crer nisso que está aqui em Hebreus, pelo poder do Espírito, mas também de passar uns para os outros, de caminhar uns com os outros. Porque Deus nos fala que Ele nos deu a vida eterna, né? E que nós jamais pereceremos. E ninguém nos arrebatará das mãos dele. Isso está lá em João 10:28, e isso é uma verdade. Por maiores situações que nós possamos vir a passar, Deus não vai permitir. Nós não seremos arrancados jamais da mão de Deus. Sabe, não tem ninguém, não tem governo, não tem nenhuma situação política, não tem nenhuma situação de guerra que vai nos tirar da mão de Deus. Nós vamos passar por isso, ou Deus vai nos tirar disso, para que nós possamos, nós tenhamos a oportunidade de sempre estar dando glórias a Ele pelo que Ele faz, porque Ele diz que Ele é o Alfa e o Ômega, Ele diz que Ele é o Senhor Deus, Ele é aquele que era, aquele que há de vir, Ele é o Todo-Poderoso. Assim está lá em Apocalipse. Então vamos orar, irmãos? Vamos orar por algum tempo, aí em silêncio, e depois eu vou fazer uma pequena oração para que nós possamos agradecer a Deus e pedir a Deus a sua iluminação. Cada um, por favor, possa orar aí por alguns minutinhos, segundinhos, consigo mesmo ou com sua família, e que Deus possa nos abençoar. Senhor Jesus, Pai Todo-Poderoso, quero te agradecer pela oportunidade de estar podendo levar, mesmo à distância, Senhor, a palavra do Senhor, meus irmãos queridos. Quero te agradecer pela oportunidade que o Senhor me deu, para fazer esse trabalho, e quero te agradecer por todos que o Senhor colocou na minha vida para que eu chegasse até aqui. Tantas situações difíceis, tantas situações de tribulação, mas também quantas situações de alegria diante do Senhor, mesmo nas tristezas. Abençoe agora, nesse momento, a todos nós, aqueles que estão assistindo, e a mim, Senhor, que estou fazendo esta gravação. Nos abençoe e nos fortaleça, mais do Senhor em nós, na nossa mente, para entendermos e explicarmos, mais do Senhor em nós, para que sejamos humildes e longe de nós toda arrogância. Perdoa os nossos pecados, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o que diz a sabedoria humana sobre a morte? O que é a sabedoria? O que os homens falam sobre a morte? Preste atenção. Sartre,
um filósofo francês, defendia que o indivíduo tem uma única existência. Para ele não há vida nem antes do nascimento e nem depois da morte, né? A filosofia, todos sabem que é o estudo da sabedoria humana sobre a existência das coisas. Os homens pensam sobre a existência das coisas. Isso é errado? Isso é pecado? Não. Mas toda conclusão que é tirada fora e contrapõe a palavra de Deus está errada e nos leva a descrer, a afastar a palavra e nos leva também a nos afastar do que a Bíblia nos diz. Olha, existem várias doutrinas no mundo. Olha o que a doutrina niilista nos diz. Para a doutrina niilista, sendo a matéria a única fonte do ser, a morte é considerada o fim de tudo. Essa doutrina considera que é só a carne, que não existe nada, existe uma força que nos move, e essa força ela é alimentada por coisas materiais, né? Ela é alimentada pelos açúcares consumidos, ela é alimentada os lipídios consumidos, ela é alimentada por tudo aquilo que nós consumimos e alimentada também por uma força que se esvai depois que a vida deixa o nosso corpo. Na visão panteísta, uma outra doutrina, nesta visão panteísta, ela nos fala que o espírito, ao encarnar, é extraído do todo universal. Ele é tirado do todo, ele é tirado da natureza e individualiza-se em cada ser durante a vida e volta com a morte à massa comum. O que essa doutrina nos diz? Nós sabemos que o panteísmo é uma doutrina filosófica caracterizada por uma extrema aproximação ou identificação total entre Deus e a natureza criada. Então, o que é isso? Olha que coisa interessante. Deus depende da natureza e a natureza depende de Deus. Mas os homens vêm apenas da natureza. Deus criou a natureza, eles até creem num Deus, criou uma natureza, deixou essa natureza lá e os homens, eles são retirados dessa natureza e retornam a essa natureza e aí continuam esse ciclo inacabável, né? Nós somos extraídos do todo universal, então nós somos extraídos das estrelas, nós somos extraídos das árvores, por isso que eles adoram árvores, por isso que eles adoram rios, por isso que adoram o céu, porque eles adoram a natureza, porque eles creem que a natureza é que nos dá esse tipo de energia, de vida, e é só nela que está essa vida. O budismo e o hinduísmo defendem o renascimento mediante a reencarnação. Olha que interessante, nós começamos a entrar aí agora numa situação mais espiritualizada. O espírito volta em outros corpos, homens ou animais. Então, para o budismo, não interessa, é um ciclo, né? De acordo com a conduta de cada um. Se você teve uma conduta ilibada sobre a terra, vai depender de você, do seu braço forte. Contrariando aquilo que a Bíblia fala. Olha, maldito do homem que confia no próprio homem, ou aquele homem que confia na força do teu braço. Então, isso tudo vai trazendo ideias que vai nos afastando do centro, que é a palavra de Deus, né? Então, o ciclo de morte e renascimentos permanece até que o espírito se liberte desse karma. Ações que estabelecem uma lei de causa e efeito. Então, o dia que o espírito se libertar desse tipo de karma, dele ter que vir e voltar, ele vai viver uma vida cósmica, uma vida tântrica, sem nenhum tipo de problema. Então, nós entendemos, para que os irmãos entendam, budismo, sistema filosófico e religioso, fundado por Siddhartha Gautama, né? E destaca o sofrimento como uma condição fundamental da existência. E pode ser superado através da obtenção de um estado de bem-aventurança integral. E isso ele vai passar a viver, quando superado isso, no nirvana, né? E o hinduísmo é a religião caracterizada por um extremo pluralismo de cultos, deuses e seitas. Destaca-se pela mistura de monoteísmo, politeísmo e panteísmo. E possui um caráter pluralista e sincrético. Para o islamismo, nós agora estamos chegando mais perto do cristianismo. Para o islamismo, eles creem que Alá criou o mundo e trará de volta a vida a todos os mortos nos últimos dias. As pessoas serão julgadas e uma nova vida começará depois da avaliação divina. Esta vida seria, então, uma preparação para outra existência, seja no céu ou no inferno. Morto na terra, vivo no céu e gozando das boas providências de Alá.
Muito interessante, né? É uma religião, o islamismo é uma religião abraâmica, ela é monoteísta, articulada pelo Alcorão, livro este considerado pelos seus seguidores como a palavra literal de Alá, e tem seus ensinamentos e exemplos normativos gravados na Suna. É um decreto, uma lei que todos os maometanos têm que... Bom, irmãos, chegamos agora no Espiritismo, né? O Espiritismo se compõe de várias vertentes. As principais são o kardecismo, o candomblé e a umbanda. Eles defendem a continuação da vida após a morte, eles creem na vida após a morte. E eles creem na vida após a morte pela reencarnação, né? A cada ciclo de vida, o homem se reencarna em um outro corpo, né? Eles creem que a alma é eterna e por isso que ela fica vagando, ela fica em espaços, ou protegida ou não, em sofrimento ou em alegria, aguardando um retorno. Contudo, eles creem que Deus também cria esse espírito, mas cria esse espírito sem uma noção do que é bom, do que é ruim, do bem ou do mal. Esses espíritos que no seu decorrer de vida, no seu existir, a partir do momento que iniciam essa existência, eles é que vão criar o seu próprio céu, o seu próprio inferno. Então, em síntese, não creem nem céu nem inferno. Eles criam isso nos lugares e os lugares para onde eles vão serão céu ou inferno conforme viveram anteriormente, conforme o seu status de sua evolução. Nós sabemos, então, que o Espiritismo é uma religião de cunho filosófico-religioso, voltado para o aperfeiçoamento moral do homem por meio de ensinamentos transmitidos por espíritos desencarnados que se comunicam com os vivos, especialmente através dos médiuns. Através dos médiuns. Já o cristianismo é composto de diversos segmentos de crença. Alguns segmentos creem no céu, nos segmentos creem no céu, creem no inferno, outros creem no sono da alma, outros creem em purgatório, outros creem em limbo, outros creem em aniquilação e outros mais. Nós não vamos entrar nos detalhes aqui, porque essa nossa aula não é uma aula apologética, de defesa à nossa crença, à nossa fé. É uma aula onde nós vamos falar sobre esse espaço, o que ocorre com o corpo e a alma do homem entre a morte e o retorno de Cristo. Né? Ou durante, após morto, para quem não crê no retorno de Cristo. O que ocorre com o homem nisso? Né? Contudo, os espíritas são unânimes, os cristãos, né? Independente desses diversos segmentos que existem em crença, eles são unânimes em afirmar que a alma é eterna e única, não retorna em outros corpos e muito menos em animais. Creem não na reencarnação da alma, ensinam que cabe ao homem morrer apenas uma vez e após a morte o juízo. Então eles creem não na reencarnação, eles creem na encarnação, né, da alma. Ensinam que cabe ao homem morrer apenas uma vez e após a morte o juízo. Então eles creem nisso. Cristianismo, religião que afirma sua fé nos evangelhos de Jesus e em suas promessas de redenção estabelecidas nas doutrinas bíblicas. O que diz a fé cristã reformada sobre a morte? Então, a partir daqui, desse slide, nós vamos começar a entrar naquilo que nós trabalhamos, naquilo que nós queremos trazer para vocês. O que diz a fé cristã reformada sobre a morte? A fé cristã reformada, em seus credos e confissões, tendo por única fonte de doutrina a Bíblia Sagrada, nos informa que os corpos dos homens, depois da morte, voltam ao pó e experimentam corrupção. Sua alma, porém, que nem morre e nem dorme, possuindo existência imortal, imediatamente volta para Deus que as deu. As almas do justo, sendo então aperfeiçoadas em santidade, são recebidas no alto céu, onde veem a face de Deus em luz e glória, aguardando a plena redenção de seus corpos. E as almas dos républos são lançadas no inferno, onde permanecem em tormento e completa escuridão, reservados para o juízo do grande dia. Além desses dois lugares, para as almas separadas de seus corpos, a Escritura desconhece qualquer outro lado. Olha, aqui nós estamos falando exatamente o que ocorre com a alma do homem, aqui
o nosso Catecismo de Fé de Westminster, ele está no capítulo 32, ele está falando exatamente o que ocorre com a alma do homem, do ser humano, entre a morte e a segunda vinda de Cristo. Aqui está se tratando da alma e do corpo. Ele estabelece, e nós vamos ver isso depois, dentro da própria Bíblia, dentro dos livros da Bíblia, no Velho Testamento, no Novo Testamento, nós vamos ter a oportunidade de ver como isso está relatado na palavra do Senhor. Mas aqui está claro, e nós vamos saber, será que isso é verdade? Será que isso que está contido aqui está lá na Bíblia? Ou será que o que está contido naquelas doutrinas que nós repassamos, que nós vimos aqui, mesmo que seja en passant, mesmo que seja muito superficial, é que está contido na Bíblia? O que é verdade na palavra de Deus? Qual dessas doutrinas que foram passadas para nós que são verdadeiras? Aqui, a que mais nos interessa, a confissão de fé do Westminster, os nossos catecismos e os nossos credos, e nós vamos ver isso lá na frente, numa próxima aula, ele nos diz o seguinte, que ao morrer, tá? O ser humano, homem e mulher, o corpo desce ao Hades, desce ao Sheol. Neste caso, Hades e Sheol têm o significado de sepultura, de tumba, de local, de buraco na terra, a ser coberto por terra. E nós vamos ver também por que esses costumes vieram até nós. Eles falam também que a alma, que nesse piscar de olhos, a alma imediatamente é conduzida por anjos à presença de Cristo. E nós vamos ver que isso está na Bíblia, falando que ao morrer, Lázaro, né, lá em Lucas, Lázaro foi conduzido por anjos à presença, ao seio de Abraão. Foi conduzido por anjos ao seio de Abraão. E seio de Abraão também nós vamos ver também nos nossos estudos que seio de Abraão significa paraíso, Cristo. É muito lindo, é muito interessante quando nós começamos a ver que o que a Bíblia realmente está falando e vai nos livrando dos enganos de filosofias e de invenções humanas, né? Então, o que a nossa confissão de fé, aquilo que nós cremos que a nossa confissão de fé, ela tem como fonte de doutrina a palavra de Deus, nós vamos ver que ela fala que nós vamos voltar ao pó, né? O corpo nosso volta ao pó. E mesmo no pó, e mesmo na terra, ele é guardado por Cristo. O que significa isso? Que quando do retorno de Cristo, e lá no final do curso nós vamos ver isso, quando no retorno de Cristo, eu acredito que vai ser maravilhoso, meus irmãos, porque tudo que o homem fez vai ruir, vai ser desfeito, vai derreter, conforme está escrito lá em 1 Pedro, vai derreter, e eu acredito que cromossomos, nós vamos ver átomos, nós vamos ver células se formar, saindo de construções e formando. Eu acredito que vai ser uma coisa tão maravilhosa, tão espetacular, que olhos humanos não são capazes, mente humana não é capaz de imaginar. E a nossa alma, no exato momento que nós partimos, porque o corpo fica esperando, é o que diz aqui na confissão de fé, o corpo fica esperando no solo e vai virar pó, vai apodrecer, vai ser comido pelos vermes, vai ser perdido, entre aspas, na terra. Mas a alma não. A alma, ela não pode morrer. Mesmo que ela estiver condenada, se ela estiver condenada, ou se ela estiver resgatada, redimida, ela não pode morrer. Ela se apresenta a Cristo. Ao se apresentar a Cristo, ela se apresenta julgada, e nós vamos ver isso lá na frente, ela se apresenta julgada ou para as bem-aventuranças com o Senhor Jesus, ou para as maldições e dores no inferno, que ainda não serão plenas. Por que não serão plenas? Para serem plenas, vai ter que haver o retorno de Cristo Jesus, e nós vamos nas aulas adiante ver isso, vai ter que haver o retorno de Cristo Jesus, e nesse retorno de Cristo Jesus, nós vamos ter as nossas almas unidas ao corpo nosso, ressuscitado e glorificado. E interessante que não vamos mais morrer. A partir daí passaremos a ser imortais e não teremos mais condição de pecar. E o ímpio, a partir daí, se torna também imortal
para uma vida, para um local de destruição e dor eterna. É duro, e às vezes a gente acha que isso é a história da carochinha. Muita gente pode contar para vocês, mas nós vamos, nas próximas aulas, mostrar que a Bíblia fala exatamente isso, que a Bíblia nos mostra a cada versículo, do Velho de Gênesis a Apocalipse, a cada versículo ela nos aponta para isso, ela aponta para Cristo e aponta para uma vida com Cristo, ou no amor de Cristo, ou uma vida sem o amor de Cristo, sobre a ira de Deus. É isso, meu irmão, que acontece, é isso que nós podemos estar trazendo para vocês e dizer para vocês que nós esperamos vocês nas nossas próximas aulas, quando tivermos a oportunidade, e nós vamos falar de coisas que talvez o crente não conheça, talvez o crente não tenha ouvido falar, talvez o crente não tenha detectado em detalhes dentro da própria palavra. Por exemplo, o que é Sheol, o que é Hades, o que é estado de morte, o que é estado intermediário. Nós achamos que Sheol, Hades é um lugar, né? É um buraco escuro, fundo, etc. Ele pode ser lugar, sim, dependendo da conotação semântica que ele tiver. Quando ele estiver representando sepultura, lá no texto, ele vai ser um lugar. Quando ele estiver representando um estado de morte, uma separação do mundo dos vivos, ele vai ser um estado de morte, simplesmente. E nesse contexto nós vamos aprender que tanto crentes como não crentes vão entrar nesse estado. E o dia que o Senhor Jesus vier, eles vão ser estabelecidos definitivamente onde eles deveriam estar, né? Os crentes num novo céu e numa nova terra, totalmente restabelecida, e os ímpios no lago de fogo, no Geena. Mas até lá, a Bíblia nos fala, e nós vamos confirmar essas coisas, que até lá a alma nossa está no Hades ou no Sheol, em um estado de morte, e no Hades, que é também considerado abismo, inferno, e no Hades, que é considerado também tumba, que é considerado também uma sepultura, e no Hades, que é considerado também, e no local também que é considerado, que é no Sheol, que é no seio de Abraão, considerado paraíso. Tudo isso parece um pouco confuso, mas será assim, esmiuçado à medida que nós formos seguindo nessas nossas aulas. Espero contar com vocês, espero que nós possamos ter feito uma boa introdução desse trabalho, para que logo adiante, mais à frente, na segunda aula nossa, nós podemos estar trazendo para vocês o significado de tudo isso que nós falamos. Nós poderemos estar mostrando para vocês todas as teorias humanas e todas elas, todos os ismos, todos os sistemas humanos, e mostrar para vocês o que a Bíblia apoia, quais são tirados da Bíblia, quais são tirados parcialmente da palavra de Deus e quais são realmente totalizados na palavra de Deus. Espero uma boa noite para os irmãos. Até lá. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos te agradecer por esse tempo que o Senhor nos deu com os irmãos, que o Senhor possa nos fortalecer, que o Senhor possa criar em nós ânimo, nos dar fé, Senhor, fé dobrada, para que possamos caminhar nesse tempo de dificuldade. E se porventura, Senhor, o Senhor quiser retirar alguém de nós, ou o Senhor quiser, por vontade do Senhor, nos fazer passar por algum tipo de dificuldade ou tribulação, que nós saibamos que tudo coopera para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o nosso bem, principalmente aquelas que nós não podemos ver e tocar, mas elas são tão palpáveis que nós acreditamos que o Senhor nos preserva e vai nos preservar até o dia da sua vinda ou até o dia que o Senhor nos levar para perto do Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém.